nome de Jesus. Eis-nos aqui mais uma manhã abençoada para continuar nessa peregrinação santa de aperfeiçoamento e de tomada de posição, amém? Uma tomada de posição que vem com a obra de Deus na nossa vida. Deus nos separou para alegria, paz, não é isso? Deus nos separou para viver com paciência, com amabilidade, com temperança, ou seja, autocontrole, né? Realizando obras de fé, né? Sendo bondosos, fiéis, tudo na presença de Deus, digno conforme Deus quer que nós sejamos, amém? Por isso nós não podemos, meu irmão, minha irmã, coloca essa palavra no teu coração, achar que nós estamos prontos, de maneira nenhuma, que é um erro do crente é pensar que está pronto. Se ele achar que está pronto, a igreja perde o sentido, a palavra de Deus perde o valor. Se o irmão achar, não, eu estou pronto, eu já ouvi tudo, eu já passei, eu já escutei toda a palavra, já aprendi tudo que eu podia aprender, já mudei tudo que eu podia mudar. A pessoa que pensar assim, meu irmão, sinceramente, não entendeu nada, amém? Não importa a idade que tem, pode ser criança mais novinha, pode ser o idoso mais velho, mais idoso mesmo, tá? 120 anos, amém? Um passinho já para ir para a glória. Todos nós temos que aprender, amém? Todo dia ser um pouquinho melhor. Por isso que Jesus é o caminho, mas não é o caminho reto. Eu tenho trazido aqui para a igreja a minha fé, amém? A minha fé é que em Cristo ele é o caminho, mas ele é uma escada. Ele é a escada de Jacó. Depois você lê lá em João, Jesus fala, né? Você verá os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, amém? Ele é a escada de Jacó, exatamente aquela imagem que o terceiro patriarca viu no deserto. Essa escada, meu irmão, é como escada. Então o que tem a escada? Degraus, né? E esses degraus são o que? Ascendentes. Se a gente tiver perseverança para subir esses degraus, dia após dia, meu irmão, nós vamos chegar sempre mais alto, sempre estaremos mais perto de Deus. Mas também, do mesmo jeito que nós podemos subir, o que a escada nos propicia? Descer, não é isso? Sim ou não? Às vezes a pessoa vai subindo, mas já viu aquela pessoa que olha para baixo assim, vê que a distância está muito alta, fica com medo? O que ela começa a tremer, né? Começa o que? A recuar da posição. Não, irmão, não! Estar no alto é bom, amém? Agora requer mais o que? Força. Requer mais o que? Fibra. Requer mais coragem, porque olhar para baixo e ver a distância que nós percorremos, às vezes dá medo, amém? Mas o que a gente pode fazer? Nos entregar ao medo? Não, nos agarrar na fé, amém? E se buscar uma força que a gente nem sabe que tem, porque não tem não, porque é o Espírito Santo que está te dando como combustível, aquela força para você fazer o quê? Dar mais um passo, subir mais um degrau, amém? E na medida que você vai viver essa experiência de se confrontar com os seus medos e conseguir subir mais um degrau, Deus vai te dando mais energia para subir outro, e assim até a glória, amém? Então a palavra de hoje fala um pouco sobre isso, amém, meus irmãos? Sobre a perseverança. Então, por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 10, verso 12. Em nome de Jesus. O som está com um ruidinho. O senhor abaixa um pouquinho o microfone. Vamos ver se melhora. Ou então pode ser o cabo. Tem um cabo aqui que está conectado. Ele deve ter esbarrado. Esse cabo aqui. Esse aqui. Não. Não, vai só um pouquinho o som do microfone que eu acho que sai. Amém? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Ok, amém. Não, acho que é o outro. Em nome de Jesus. Agora aumenta. Não diminui não. Pode aumentar o outro. É outra coisa. Mas tá bom, glória. Tá dando para ouvir, não tá? Depois a gente reforça. Em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Isso aí. Melhorou. Agora aumenta só um pouquinho o microfone. Não tá dando para ouvir bem. Tá dando para ouvir, né? Obrigado, irmão Juarez. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Amém? Quem está com a Bíblia, lê na Bíblia. Quem não está com a Bíblia, quiser, acompanha aí no telhão. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia.
Amém? O que essa palavra está dizendo? Aquele que está certo de que já está de pé, esse tem que ter uma atenção redobrada. Para quê? Para que não caia. Vamos tentar imaginar a seguinte cena. Olha comigo aqui. Quando você estava no mundo, vamos pensar essa imagem. Você estava deitado. Quem sabe até com a cabeça dentro do buraco, até de cabeça para baixo, né, irmã Maria? Às vezes o mundo foi uma experiência pesada, né? Aí a pessoa escuta a palavra de Deus, ela consegue sair do buraco, colocar a cabeça no nível da terra, levantar um pouco a cabeça, colocar os cotovelos no chão, daí a pouco, apoiando com o joelho, já consegue erguer um pouco o tronco, daí já fica de joelho, daí já bota uma perna na frente, daí já consegue dar aquela levantada meio cambaleante, daí fica firme. Consegue ver essa cena? Sim ou não? A palavra de Deus vai te erguendo, a presença de Deus na tua vida vai te erguendo, o poder de Deus vai manifestando a sua vida, te colocando o quê? Com a sua coluna reta. Amém? Essa posição, meu irmão, ela deve sempre ser o quê? Mantida. Aquele que se ergueu não pode pensar: resolvido o meu problema, já estou de pé. Não, porque o mesmo que se levantou pode a qualquer momento o quê? Cair de novo, ou não é? Se descuidar, cai. Se pisar, por exemplo, uma casca de banana, vai para o chão. Se meter o pé incautamente, ou seja, se prestar atenção, pode enfiar o pé no buraco e ser levado ao chão. E dessa vez, não tenha dúvida, o tombo vai ser pior. Porque a palavra de Deus diz: nós prosseguimos em frente, em direção ao grande objetivo, a coroa da vitória. Amém? Então nós temos que estar firmes na posição, nós não podemos achar que nós já chegamos lá. Essa é a pior ilusão do crente. Não, mas agora Deus já consertou, já acertou. E às vezes acontece assim, pode colocar no coração, que é assim mesmo. A pessoa, quando ela está na posição, ela se esquece na posição de pé, ela se esquece como era gelado o frio do sol. E às vezes fica até murmurando contra a posição que Deus levou ele. Eu estou de pé, mas eu podia ser mais alto. Eu estou de pé, mas eu podia estar na ponta do pé. Eu estou de pé, mas eu podia estar flutuando. Não. Você está de pé, Deus te colocou de pé. Agradece a Deus pela posição que Ele te colocou. E persevera para continuar nessa posição. Amém? Imagina comigo, quem está no chão, quem está engateando, tem muito mais segurança, não tem, nos passos? Tem ou não tem? Você está apoiado em 4, né? Você tem uma mão, você tem outra mão, você tem um joelho e outro joelho, né? É uma posição mais segura, não é isso? Tanto é que quando tem terremoto, as pessoas elas colocam o quê? O chão, né? Para se proteger. Se ficar em pé, né? Vai cambalear e vai cair. É ou não é? Os animais que correm mais velozmente, eles correm por quê? Porque ele tem 4 patas. Não é assim? Então a posição pertinho do chão é muito mais segura, meu irmão. É muito mais fácil de se administrar. Tanto é que criança, durante muito tempo, ela o quê? Ela engatinha, né? É mais fácil. Porque ela ainda não está ali, não tem a coordenação motora. Então ela consegue se movimentar gatinhando. Agora, quando a pessoa está de pé, meu irmão, com dois pés, com a planta do pé apenas para sustentar o seu corpo. Para pensar, o tamanhozinho do teu pé para o tamanho do teu corpo, o pezinho do teu pé para o peso do teu corpo, e esse pé que te sustenta. Meu irmão, minha irmã, vigie. Quem está de pé, vigie para que não caia. Não pense que porque você chegou a essa posição, que a partir de agora está tudo resolvido. Não. Tem que perseverar, tem que vigiar, tem que manter a posição. Amém?
Continuando a palavra, vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Você está em Coríntios, né? Ó, aí você vai até para o telão. Você está em 1 Coríntios, lá na setinha. Você vai para 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Timóteo, capítulo 3, verso 14. Como é bom estar na casa de Deus, né, irmão? Oh, bênção. Muito bom, muito bom. Deus é bom. Até quando a palavra ela é de correção, a gente se sente bem. Sabemos que é o Pai que nos ama, que está dizendo. Você já viu que às vezes as pessoas, piores traumas que uma criança, que um jovenzinho tem, é o abandono, né? Então, a gente tem experiência com a escola, às vezes a gente dá uma palavra mais ríspida para o menino para corrigir, o menino te responde com amor. Sabe por quê? Porque ele percebe que alguém está olhando por mim, alguém está zelando por mim. Não é isso? Pior do que um tapa no bumbum é o abandono. Uma criança que não tem um pai ou uma mãe para corrigir, essa criança sim é infeliz. A palavra de correção é importante, né? Mostra que Deus se importa conosco. Não é isso? Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Tu, porém, tu é para todos nós, amém? Ó, o tu aqui é tu. Você quem está lendo? Você está lendo ali, ó. Tu, está falando comigo, está falando contigo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Vamos melhorar isso aqui? Vamos entender? Vamos trazer aqui para uma língua mais cotidiana? Vamos lá. Você permaneça naquilo que tem aprendido e de que fosse, olha só, o que significa inteirado aqui? De que fosse conscientizado aquilo que você já aprendeu, porque você sabe que quem tem te ensinado não é ninguém menos do que o Todo-Poderoso, amém? Sabendo de quem o tens aprendido. Olha quem está nos ensinando mesmo, é a palavra de Deus, não é o pastor, não é o ministro, é a palavra de Deus. Se ela ensinou, meu irmão, respeita. Não há autoridade acima dessa palavra. Então, meu irmão, a gente sempre tem que ter consciência do que? Não existe segurança na carne. Vou repetir. Não existe segurança na carne. Vou falar pela terceira vez. Não existe segurança na carne. Não confie em você mesmo, não. Cuidado para que não caia. Não confie em você mesmo. Sabe por quê? Porque se você confiar só no teu joelho, tu vai cair. O que nos mantém de pé é o firme fundamento, é a palavra de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Tem que permanecer na palavra, porque você já foi conscientizado do que você precisa. Se até hoje você tinha dúvida, meu irmão, hoje o Espírito está te dizendo: se você se distanciar da palavra, vai cair. Você sabe quem está te ensinando. Você sabe o poder que te coloca de pé. Então não ache que o teu joelho é suficiente, porque não é. Amém? Não existe segurança na carne. A única segurança é Deus. Tanto é que Jesus disse: eu sou a rocha.
construir e edificar sua casa sobre mim, essa casa está segura. E se não for sobre mim, é sobre a areia. Essa casa vai cair. Sobre a areia, cai. Sobre mim, fica. Amém? Cuidado para que não caia. Pior do que você levantar do chão da onde você saiu, é você ter ficado de pé e caído. Isso é muito pior. Marcos capítulo 13, verso 13. Você está em 2 Timóteo, volta para o início do Novo Testamento. Marcos 13, 13. Jesus ensinando aos seus discípulos. Quando vocês vão achando, eu vou lembrando vocês uma outra passagem. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Significa que Jesus nos diz: não vai ser um mar de rosas o tempo todo. Não vai ser um céu de brigadeiro. Não vai ser uma sopa de baunilha. Meu irmão, no mundo tereis aflições. Marcos 13, 13. No mundo tereis aflições. Mas Jesus fala: te avisei. Agora o que você tem que fazer? Ter bom ânimo. O que é bom ânimo? Alegria. Amém? Bom humor, alto astral. Por quê? Essa tempestade vai passar. Amém? O mundo não é um céu de brigadeiro, não. É verdade. Mas os problemas vão passar. Eu garanto. Mas a palavra que eu trago não é essa, é outra. Vamos lá, Marcos 13, 13. Olha o que está escrito aqui. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Jesus está ensinando aos seus discípulos que, por se tornarem cristãos, a sua vida vai ser um pouquinho mais difícil. Vai sofrer, né, um certo confronto constante, né? As pessoas que estão com Cristo não são aduladas, né? Pelo contrário, elas têm uma responsabilidade maior. É o que eu costumo dizer, meus irmãos, eu vou repetir quanto o Espírito Santo me disser que eu tenho que repetir. O cristão está no mundo para engolir sapo, para ser confrontado e ainda assim ficar de pé, cuidando para que os ventos do mundo não o enverguem. Ah, mas o fulano me afrontou. Deus me ensinou a perdoar. Ah, mas a situação está difícil. Jesus já disse: o problema vai passar. Mas a doença, Deus cura. Levanta a tua cama e anda. Se até para um paralítico, será para esse diagnóstico. Amém? Mas o que eu quero chamar mais atenção é a segunda parte da fala de Jesus. Mas quem perseverar até o fim, esse. Olha lá, meu irmão. Hoje a irmã Aline está fazendo falta aqui. Isso é do português. Esse. Amém? Ou seja, não é qualquer outro. É só esse. Está apontando. Esse será salvo. Glória a Deus. Então, portanto, quem é que vai ver, né, a nova Jerusalém, que vai ouvir de Jesus: vinde a mim, tome posse desse reino que eu separei para você, vá comer no pasto tranquilo, vai viver nesse pasto verdejante, vai lá naquelas águas fresquinhas. Quem vai ouvir isso? Aquele que perseverar. Ah, eu já perseverei, pastor. Calma, não é o que você perseverou, é que você vai seguir perseverando, porque essa perseverança tem que ser até o fim. Está dizendo assim: aquele que perseverar no início será salvo. Vamos pensar aqui na imagem. Aquele que ficou de pé alguma vez já está salvo? Aquele que perseverar até o meio do caminho, esse está salvo? Ou seja, que ficou em pé um bom tempo, esse está salvo? Também não. Só é salvo aquele que perseverar até o fim. Até o dia de
fechar o olho. Esse será salvo. Ou seja, aquele que foi colocado de pé e manteve-se de pé. Esse e somente esse será salvo. Amém? Então a palavra de hoje diz: amada igreja, permaneça de pé. Não confia na carne. Não confia nos seus instintos. Não confia na sabedoria que você adquiriu até aqui. Tudo é insuficiente. Aquele que nos instrui tem muito mais a nos dar. Nós temos que permanecer firme na palavra, e somente assim nós vamos receber o grande prêmio. Amém? Glória a Deus. Com aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.